coisas boas que estão acontecendo, porque senão a gente vai sair daqui desanimado. Eu vim aqui com ânimo danado e eu quero sair daqui bastante animado. Então eu gostaria de falar com vocês, para você desconstruir e quebrar o argumento da esquerda de vez. Eu listei aqui alguns avanços já desse governo, algumas ações que já foram implementadas, inclusive. É importante a gente decorar isso daqui, viu, gente? É importante, porque você não vai conseguir destruir ou desconstruir o argumento da esquerda sem você saber o que o governo está fazendo, o que está acontecendo de fato no governo. Então eu listei aqui alguns tópicos, elenquei aqui. O Bolsonaro, o que a gente ouve muito, como eu sou jornalista, eu ouço muitas pessoas, e as pessoas falam, poxa, mas até agora ele não fez nada, ele só prometeu e não fez nada, não cumpriu. Eu falei, mas espera aí, você quer que o Bolsonaro conserte o país quebrado de longas datas, de décadas, principalmente nos últimos 14 anos? E aí eu entro com esse argumento e calo o esquerdista na hora. Olha só, o Bolsonaro, ele conseguiu já de pronto reduzir de 29 para 22 ministérios, que era um balcão de emprego, né, balcões, e que consumiam a nossa economia, o nosso dinheiro público. E detalhe, tudo cargo político. Agora nós temos técnicos lá no governo e que estão conquistando a confiança do mundo inteiro. A gente vê Paulo Guedes, Sérgio Moro, o próprio astronauta, meu xará Marcos Pontes, né? Olha só, ele baixou o decreto que extinguiu 21 mil cargos comissionados. Não é pouca coisa, gente. Imagina o que isso representou para o Brasil em termos de economia, em termos de milhões que o Brasil deixou de injetar nesses cargos, né? Aí ele decretou e aplicou critérios da ficha limpa para a nomeação de cargos em comissão, ou seja, um cargo comissionado agora, o camarada tem que ter ficha limpa, pronto e acabou, senão vai contaminar o resto. Então esse daqui é o quarto item. Ele aprovou a MP 871 do pente fino do INSS, que identifica irregularidades no setor, queda dos índices de criminalidade e morte de policiais em homicídios por todo o país. Eu estou falando de policiais, e a população também acabou sendo beneficiada com isso, porque caiu drasticamente. Olha que importante, nós falamos muito aqui de economia, nós tivemos um ganho fundamental nesse governo Bolsonaro, que foi o apoio dos Estados Unidos e Israel para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o bloco de cooperação mútua com as maiores economias do mundo. Enquanto o PT, os esquerdistas estavam firmando acordos aqui com a Venezuela. Mas não eram acordos bilaterais, eram acordos unilaterais e dinheiro que a gente nunca vai ver. A verdade é essa. A verdade tem que ser dita. Inclusive está ao vivo ali no Facebook, se tiver esquerdista ali, eles vão. Então nós temos a redução também, em oitavo, a redução de números de invasões de terra, caiu de 43 já no primeiro semestre, agora para uma única invasão. Isso daí foi comprovado pelo INCRA. Eu não peguei número solto e estou apresentando para vocês, não é isso. Criou a medida provisória 881 da liberdade econômica, possibilitando ao pequeno investidor menor fiscalização do Estado e menos burocracia e gastos. Quem lembra de um caso de um vendedor de frios que foi pego por um fiscal? Isso daí circulou largamente nas redes sociais. Foi humilhante aquilo. Um chefe de família, desempregado, ele não estava ilegal não, viu? Era tudo legal a mercadoria dele. Mas a velha política, né, esse vício da esquerda, da política antiga, foi lá e apreendeu, né, os produtos do rapaz e proibiu ele de vender para levar o sustento para a família. Então, com essa nova medida do novo governo, isso daí acaba também. As pessoas vão poder trabalhar, lógico que legalmente, gerar, sem dúvida nenhuma, imposto para o governo, mas também levar o sustento para a tua casa. Porque hoje o que nós vemos, na realidade, são muitas pessoas no mercado informal. Basta andar aqui pelo centro para você ver, toda hora eu batendo no vidro do teu carro, vendendo água, ou vendendo amendoim, ou vendendo isso, vendendo aquilo. Mas é o que? É o instinto de sobrevivência. E
O Bolsonaro, ele vai fazer com que essas pessoas possam trabalhar livremente. Porque foi assim que o Chile, hoje, está situado como uma das maiores economias aí, não do mundo, mas hoje o PIB do Chile representa 4%, fechou em 2018 em 4%. O Chile, nosso vizinho aqui. Entendeu? E aí eu vou dar uma parada aqui na lista, mas depois eu retomo. E aí eu quero falar para vocês do Chile, já que eu citei, olha só. Qual é a economia do Chile? O que gera riqueza para o Chile? Eu acho que o que gera riqueza para o Chile nós não temos aqui no Brasil, porque não é possível. Como um país vizinho nosso, hoje, economicamente está muito bem, a taxa de desemprego lá no Chile é de 7%, e a inflação é de 2,4%. E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma curiosidade. O fator que gera economia para o Chile: petróleo e derivados, produtos químicos, materiais elétricos e de telecomunicações, máquinas industriais, veículos de gás natural, têxteis, alimentos. E é isso que faz com que o Chile hoje seja uma economia pujante. Agora, será que nós não temos isso? Por que o Brasil chegou aonde chegou? Será que é porque nós não temos? Nós temos muito mais. É como o presidente Jair Bolsonaro sempre frisa. Onde ele vai, ele fala: Israel não tem absolutamente nada e é o país que é. E nós temos tudo e não somos nada em termos de economia. Aí eu quero voltar aqui na lista. Foi só um adendo aqui para mostrar para vocês. Na realidade, pessoal, eu tive que desconstruir todo o meu roteiro aqui. Estava tudo organizadinho, mas é bom, porque o debate aqui que teve antes de mim fez com que eu mexesse aqui no meu roteiro. E ficou até mais dinâmico, ficou até melhor. Aí eu parei no 9, tem o 10. Ó. Ele assina ato que impede qualquer sigilo de operações de créditos bancários, como o que ocorria no BNDES, Banco do Brasil, e Caixa Econômica Federal. Ele já baixou esse decreto aqui. 10. Viabiliza a captação de bilhões de reais via acordos com fins pacíficos com todo mundo, após acordo de lançamento de satélite pela base aérea de Alcântara. Claro que depende aí da aprovação do Congresso. Mas sabe quanto nós deixamos de arrecadar por essa base aérea? Está simplesmente lá abandonada pelos governos anteriores que não deram atenção, não deram a mínima, preferiram fazer aliança aqui com os países ditadores aqui da América Latina. Eu fiz aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui no meu roteiro, como eu tive que desmanchar aqui. Depois eu volto nesse tópico aqui que eu preciso me localizar, tá bom? Como eu falei para vocês, não sou palestrante, essa é a minha primeira experiência, sou youtuber. No meu canal eu tenho muita desenvoltura diante das câmeras, mas para mim é uma experiência. Eu falei com o Torres, ele falou: você vai vir muitas vezes aqui palestrar, falar, assim como todos vocês, porque nós estamos de fato conquistando aquilo que a esquerda roubou de nós. É ou não é? Então nós temos todo o direito de falar. E o bacana do pessoal da direita, sabe o que é? Nós somos muito honestos naquilo que nós falamos, nós somos verdadeiros. Eu estou aqui, do jeito que eu estou aqui falando para vocês, não sou esse cara. Não estou aqui inventando história, não estou, sabe? Eu acho que esse é um grande valor, e é por esses valores, por esses princípios que nós vamos mudar a realidade do Brasil. Não existe outro caminho. É assim que eu vejo. Então viabiliza a captação de bilhões de reais, depois eu quero voltar nisso daqui. A Agência Espacial Brasileira previu que nos últimos 20 anos, está justamente aqui dentro. A Agência Espacial Brasileira ela previu que nos últimos 20 anos o país deixou de ganhar o equivalente a 15 bilhões com o lançamento de foguetes. 15 bilhões! E agora nós vamos ter aí a exploração dessa base que estava sucateada, estava abandonada e que vai trazer riqueza e renda para o nosso país. Isso é muito importante. 13. Com as reformas aprovadas, quer levar a descentralização do poder nas mãos da União, permitindo maiores recursos financeiros aos estados e municípios, verdadeiros conhecedores dos problemas de cada região. Quem pretende aqui concorrer agora ano que vem é um cargo eletivo para vereador, além de mim. É isso aí.
Então, isso daqui vai facilitar muito a nossa vida a partir do ano que vem. E com fé em Deus, nós vamos ganhar. Porque nós temos que ocupar os espaços da esquerda. E se nós não sairmos para ocupar esses espaços, eles vão continuar aí, mentindo. O Torres até falou algo ali que eu gostaria. Eu falei, Torres, eu vou roubar a tua frase. Ele falou assim, ó: a direita, ela quer pensar muito no que fazer. Infelizmente, a gente quer pensar muito, a gente quer elaborar um texto muito bem, né? Aquela coisa. Enquanto a esquerda, ela age. A esquerda, ela já vai, ela já... Claro que nós não vamos por esse caminho, mas eles vão para cima. E acabam o quê? Levando o povo junto. E acaba fazendo com que a retórica da mentira deles se torne verdade. Não é isso que a gente tem visto? Então está na hora de nós agirmos de fato. Voltando lá à lista, estava tudo organizado, estava tudo ali tópico por tópico, mas foi até bom porque eu estou até mais solto. Vamos lá. Então, 13. 14. Ele quer reduzir impostos de produtos importados como smartphones, tablets, só que ainda depende do Congresso Nacional, aí vocês já sabem, né? Quer dizer, são medidas que o Congresso já deveria estar discutindo há muito tempo, colocando em pauta, mas eles estão lá hoje discutindo, sabe o quê? A defesa do Capitão Cueca. Quem viu? Está lá o Rodrigo Maia, levantou, depois eu te dou a fala. O Rodrigo Maia levantou ali em defesa do Capitão Cueca, gente. Que país é esse? Quer dizer, o rapaz foi lá, se manifestou, a população, os brasileiros estão indignados mesmo com tanta balbúrdia, e senta do lado de um ladrão. Se eu fosse, ele ainda foi legal, sabe por quê? Se eu fosse ele, eu falava, ó, vou até esconder minha carteira e meu celular. Ele foi até bacana com o cara, com o Zé Guimarães lá, né? Cachaceiro que nem o Lula, poxa. Então ele quer reduzir esses impostos. Ó, dá protagonismo ao Mercosul após reunião no G20 no Japão, podendo gerar investimentos de bilhões em território nacional. Isso é muito importante. E com a aprovação da necessária e dolorida nova Previdência, o Brasil passará a ter mais confiança no investidor, gerando milhões de empregos. Isso daqui é um ponto, mas eu gostaria de acrescentar nisso daqui o seguinte, que para você trazer a confiança do investidor americano, estrangeiro, não depende só disso não, só dessa reforma. Está claro que é um ponto positivo, está aqui, eu elenquei, mas sobretudo se o investidor não tiver confiança jurídica com esse Supremo que trair, nada feito, gente. Qual cara, qual investidor, qual bilionário, seja lá do mundo árabe ou de qualquer outro lugar do mundo, vai querer se estabelecer no país onde ele não tem segurança jurídica, o Supremo desse jeito? Que na verdade eles não estão ali garantindo a lei e a ordem, eles não são guardiões da Constituição Federal, pelo contrário, eles são guardiões dos corruptos. E nós fomos em Brasília no último dia 25 gritar mesmo pela CPI da Lava Toga e pelo impeachment dos piores ministros que estão lá. E é isso que a gente tem que fazer. Então, a segurança jurídica e a reforma da Previdência, na minha visão, na minha opinião, elas precisam caminhar juntas, porque senão nada feito. Eu, sinceramente, se eu fosse bilionário, jamais eu investiria meu dinheiro num país onde tem uma Suprema Corte totalmente concomunada com crime. Eu vou só terminar esses tópicos, aí eu já abro para quem quiser falar e perguntar alguma coisa. Então, da reforma previdenciária, último tópico, ele descredenciou milhares de ONGs na Amazônia, que recebiam recursos milionários da Noruega, para preservar a nossa floresta. Então, isso daí também foi um passo importante. Porque se a Noruega, os países europeus, não cuidaram da sua floresta, eles vão cuidar da nossa. Isso daí é muito simples. É simples assim. Então ele descredenciou. Claro que circulam muitas fake news falando que o Jair Bolsonaro expulsou 100 mil ONGs lá, né, da Amazônia, mas lá não tinha 100 mil ONGs, tinha em média umas 15 mil. Mas pôs para correr. Né? Então esse é o último tópico que eu separei. Agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser participar, fique à vontade, o microfone está ali.
Pessoal que levantou a mão ali atrás. Qual o vídeo? Ah, tá. Mas antes de levantar as mãos, não tem problema não. Então vamos aqui, então vamos aqui para o meu roteiro, tá? A minha cola aqui. Agora, o que a mídia quer fazer com a sociedade brasileira não é só desestabilizar o governo. Não, porque isso eles não vão conseguir mesmo, porque os grupos nas mídias sociais, no WhatsApp, os grupos estão muito fortes e muito bem unidos. E na medida que eles entram com a fake news, na medida que eles entram com algum argumento para desconstruir ou destruir o governo, desestabilizar, esses grupos eles entram com tudo e eu estou lá no meio para ajudar a desconstruir. E aí o que pegou para a grande mídia, o que de fato deixou a grande mídia alvoroçada, não foi só no Brasil não, no mundo todo, foi o discurso do Bolsonaro na ONU. O discurso do Bolsonaro na ONU, na minha avaliação, foi o discurso mais brilhante que um chefe de Estado fez no último século. Eu não vou dizer nem na última década, no último século. Então ele teve coragem de ir ali, falar a realidade do nosso país, sem papas na língua, do jeito que ele é, porque é assim que ele foi eleito, e lógico, a mídia não vai gostar. Claro que a Rede Globo vai bater. Que aliás a Rede Globo hoje, ela dedica 15 minutos do Fantástico, 15 minutos de televisão, uma fortuna, vocês não têm ideia. Eu sou jornalista, eu posso falar para vocês com toda a propriedade. 1 minuto já é uma fortuna. Imagina 15 minutos para ficar fazendo piada no governo Bolsonaro. Poxa, não tem o que fazer. Cortou a boquinha, lógico, né? Cortou a torneira, então eles ficam ali tentando desconstruir. E um detalhe muito importante que eu tenho observado nas minhas andanças, nas minhas entrevistas, é que a juventude precisa se mobilizar, precisa se politizar. Aqui, graças a Deus, nós temos muitos jovens, mas a maioria dos jovens eles não querem saber nada de política. A verdade é essa. Eu falo para vocês porque onde eu vou eu pergunto. Sou jornalista, então eu já pergunto. E aí, o que você está achando do novo governo? O cara fala, eu preferi o governo anterior. Mas por que você preferia? Porque até agora o Bolsonaro não fez nada, ele prometeu um monte de coisa e não cumpriu. Eu falei, você tem acompanhado o governo de fato? Você tem participado dos debates? Como que você gasta o seu tempo? Aí você vai se aprofundando na conversa com o cara, você vai ver que o cara é um maconheiro. E o cara quer ficar numa praça fumando uma maconha baseada e o resto que se dane. Você entendeu? Eu estou com uma briga lá na Zona Leste, com a regional de Itaquera, que eles receberam cerca de 138 milhões já dessa nova prefeitura, para fazer, sabe o que na região lá onde eu moro? Zeladoria. Cuidar das ruas, das praças, enfim, poda de árvores, essas coisas. E o que a gente mais vê lá? Ruas esburacadas, praças abandonadas. E esses espaços, naturalmente, estão sendo ocupados por quem? Por usuários de drogas, por pessoas que também a população, né, eu tenho que admitir, é muito mal educada, começa a jogar lixo, porque está cheio de mato, você vai ajudar a bagunçar, mas ainda não pode. E aí eu comprei essa briga. Então eu tenho ido em cada praça lá na minha região, já fazendo esse trabalho, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas que frequentam essas praças são maconheiros. A família não está ocupando esses espaços. As famílias estão deixando com que esses espaços que nós pagamos por isso sejam ocupados por essa gente. Então você vai discutir, você vai entrar no debate com um cara desse, não tem condições. Porque o que ele quer é fumar o baseado dele e o resto que se dane. A realidade é essa. Então não tem argumento com essa gente. E eu estava em Brasília, esperando o ônibus, que eu também fui de ônibus, e ali, enquanto eu esperava, um grupo de jovens, eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Buzzer. Então, bacana, é uma bênção esse aplicativo aí. Só que, infelizmente, quem está mais usando esse aplicativo são os bichos grilos. O pessoal faz amor. Cara, é incrível.
E a gente esperando o ônibus acabou atrasando 2 horas e meia. E lógico, a gente vai conversar de política, é uma coisa que está no nosso DNA, principalmente a gente, desses últimos anos. Eu, por exemplo, eu tenho mergulhado na política, tenho buscado informações, tenho me inteirado do que está acontecendo no governo, enfim, é muita informação. Chega uma hora que a cabeça parece que vai dar um pano, é ou não é? Chega uma hora você tem que desligar. E aí eu comecei a conversar ali, rapaz, quase que eu apanhei. Se o Fabrício estiver me assistindo ali no Facebook, ele é testemunha, ele pode até comentar. Eu estava tentando convencer um grupo de homossexuais e maconheiros de que esse governo é o governo que vai tirar o Brasil do atoleiro. Não é que eu estava no lugar errado. Eu estava no lugar certo. Eles que estão no lugar errado. Eles que estão. Eu falei, poxa, mas por que o Bolsonaro é fascista? Ah, ele é fascista porque o cara foi lá na ONU, detonou o Brasil. Eu falei, quer dizer que falar a verdade agora é detonar o Brasil? Então nós acostumamos com uma retórica aí mentirosa de 14, 15 anos, e isso tem como verdade, só que na cabeça do jovem. Por quê? O jovem, entre 14 até os 28 anos, infelizmente, ele se alimentou dessa velha política. O que ele tem de informações, o que ele tem de conceito político, é justamente a velha política. Então como que você vai mudar essa mentalidade? É o jovem que eu falo, entre 14 e 20 anos, porque foram os últimos 14 anos que o Brasil se deteriorou. Claro que antes lá tinham, né, as suas manobras e tal, mas nos últimos 14 anos foi que se acentuou, foi que a corrupção se tornou mais escandalosa, se tornou mais midiática. Não porque a mídia quis dar projeção a isso, de jeito nenhum, porque a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e a equipe do Dallagnol tiveram coragem e falaram, não, nós vamos colocar bandidos de colarinho branco e políticos vagabundos na cadeia, e ponto final. Porque pela mídia nós estávamos acreditando que o país estava muito bem obrigado e os recursos sendo aí desviados e negociados, né, com esses países ditadores aqui da América Latina. Então esse é um ponto principal. Pois é. Uma coisa, muitas vezes a gente quer brigar com as pessoas e quando nós falamos de valores é muito difícil você convencer as pessoas contra valores que elas não admitem, né? Agora, no caso lá do pessoal do Boozer, você podia, por exemplo, dizer para eles que se eles gostaram tanto do aplicativo, que o aplicativo estava correndo risco de ser eliminado por causa que o pessoal das empresas de ônibus estavam reclamando que nem o Uber, no caso. O aplicativo Boozer, na verdade, é um novo aplicativo que tem para ônibus, onde que eles não são uma empresa rodoviária que tem o direito de linha, coisa e tal, né? Então eles dependem das pessoas entrarem, formarem grupos, e quando tem um ônibus que já está razoavelmente cheio, eles liberam esse ônibus para você pagar a taxa, que é uma taxa muito menor. O desconto de até 60%, às vezes até de graça. Às vezes até de graça, se você pega a primeira viagem, você recebe a volta de graça, no caso eu vim de leite uma vez por R$80. Mas agora eles falaram que não podiam mais abrir grupos porque estavam sendo levados na justiça, né, por causa de proteção de mercado. Então, aí quando você fala com eles numa coisa que toca a eles especificamente, a gente tem mais chance de ganhar o debate. Então, e que isso não é capitalismo. Mas não dá para você discutir com essa gente, porque eles não têm argumento. Quando o argumento cessa, aí eles já começam a te rotular de homofóbico, de misógino, aqueles títulos, né, e rótulos que deram para o nosso presidente, Jair Bolsonaro. Então você vai ficar discutindo ali com as baratas? Não tem como. Então, ali cessou o debate, mas o que você falou realmente foi o que aconteceu com o Uber. Só que os taxistas, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, não inovaram. Eles não procuraram inovar. Então, naturalmente, vem uma outra proposta e acaba engolindo. Isso é o capitalismo. Isso gera economia, isso gera riqueza, isso gera uma série de benefícios para o Brasil. Eu quero falar no outro ponto que o nosso amigo ali de camisa verde tocou. Poxa, ele falou 1h30, né? Eu estou falando há 15 minutos só, dá mais só 15 minutos, os palestrantes chegaram agora, né? Deixa eu só concluir o meu roteiro aqui, porque o debate acabou de se construir no meu roteiro. Eu vou respeitar o tempo.
Apesar que eu tenho meia hora, né? Só tem 15 minutos ali, mas tudo bem. Eu vou então dar uma pincelada rapidinho sobre a questão da cultura, que o nosso amigo ali falou, que nós precisamos ter uma mídia, né? Ou seja, televisão ou jornal. O jornal impresso, a gente sabe que está com os dias contados, mas nós temos hoje as redes sociais, a internet, enfim, que nós precisamos ter, né? Veículos de comunicação que falem mais sobre essas questões de cultura, de música, de todos os segmentos que a esquerda acabou também abarcando isso, deturpou tudo e agora a gente está com dificuldade de retomar. Mas aproveitar que o Sérgio Ramos chegou, está lá em cima, meu amigo, tem um amigo dele também que é um palestrante, que vai estar aqui daqui a pouco, que vai falar um pouco de música, não acredito, é roqueiro, né, Sérgio Ramos? Então, a música, por exemplo, no país, e a cultura como um todo, eu vou falar mais de música, mais não, vou falar um pouco de música porque é a minha praia. O músico, nas últimas décadas, ele teve a sua dignidade, o seu respeito, a sua valorização como profissional da música, totalmente roubado. Por quê? Por sindicatos corruptos e por uma autarquia acéfala, anacrônica, uma autarquia que só serviu para produzir corruptos, com o nome de Ordem dos Músicos do Brasil. Talvez eu acho que tem gente aqui que nunca nem ouviu falar, mas o músico que está aqui sabe. Então, a Ordem dos Músicos do Brasil, nos últimos, é uma autarquia federal que não gerou riqueza para o governo, pelo contrário, desviou bilhões e bilhões e bilhões de tributos do INSS, por exemplo, nunca recolheram.